vai ter um ato já na cidade de Currais Novos, que é a cidade natal de Zaira, né? E aí a gente teve a ideia de fazer alguma coisa aqui em Caicó também, porque aqui foi onde aconteceu o crime bárbaro, como você disse, na data de hoje, de 2 de março, a gente está fazendo 3 anos que a gente acabou acordando com essa triste notícia, né, do assassinato de Zaira, né? E aí a gente acha importante, porque assim, tanto o crime de Zaira tem que ser julgado, como o feminicídio ele tem que ser combatido. Que infelizmente nas cidades do Seridó é um crime corriqueiro, a gente, né, acontece aí aos montes, esse tipo de assassinato. E o que a gente quer nesse ato é pedir, apelar para a justiça que esse julgamento aconteça e que a justiça seja feita. Ninguém é juiz, a gente só quer que aconteça o julgamento das maneiras corretas e que o culpado seja, se ele culpado, seja condenado para pagar pelo que ele fez. Então o ato é para isso, eu convido todo mundo, hoje, a partir das 17 horas, em frente ao La Bodeguita, onde Zaira foi encontrada, com camisa preta, com vela na mão, para a gente fazer esse ato silencioso e que esse apelo ecue, que esse apelo seja ouvido pela justiça e que esse processo ande. O processo ainda tem 2 recursos, né? vai a júri popular e assim a gente quer pressa, a gente quer que a justiça ande com esse processo para que esse crime seja, para que o culpado seja condenado. Aqui no ato em Caicó vai acontecer falas? Como é que vai se constituir? Olha, a princípio a gente pensa em um ato silencioso, mas assim, como é um ato também contra o feminicídio, né, que seja um símbolo contra esse tipo de crime, se alguma mulher, se alguém quiser falar, vai ter espaço para falar, a gente não. Foi uma coisa pensada agora em última hora, para ser bem franco, como vai ter o ato na cidade de Currais Novos, e muita gente de Caicó não tem como ir lá participar, então a gente pensou em fazer alguma coisa aqui para mostrar que a sociedade de Caicó também não aceita esse tipo de crime, né? Porque infelizmente aconteceu aqui numa festa que é tão nossa, uma festa tão pacífica, foi manchada por um crime tão bárbaro. Então a sociedade de Caicó também tem que se levantar para gritar contra esse tipo de crime, então eu acho interessante. Como vai ser um processo? Então, assim, amanhã, se alguma mulher, se alguém se sentir à vontade de falar, vai ter abertura para esse tipo de fala também. Existe alguma dúvida dos amigos, dos familiares, de quem teria praticado o crime? O culpado é mesmo que vai ao banco dos réus? Ou você acha que esse crime ainda tem alguma outra coisa a ser esclarecida? Não, eu creio que já são provas cabais, as provas são muito nítidas, né, o que aconteceu, a justiça fez o delegado da época fez um trabalho muito bom e a gente vem acompanhando o processo e o que me assusta é ouvir de algumas pessoas tentar normalizar esse tipo de crime. Ah, mas é porque o cara estava bêbado, ele estava drogado. Gente, não tem justificativa, o culpado tem que pagar, a vítima é vítima sempre, então não tem como eu ver, infelizmente a gente escuta isso, então dá uma certa preocupação para que isso, né, que eles procurem um motivo, e não existe motivo, não tem justificativa. E em minha opinião, como eu falei para você, eu não sou juiz e nem sou júri, então eu não posso julgar o cara que diz, mas assim, todas as provas levam que ele foi o autor do crime. A advogada da família, que é uma advogada muito boa, ela falou em entrevista que as provas levam, o trabalho foi muito bem feito pela perícia da polícia, o delegado investigou muito bem, então eu queria muito que esse julgamento acontecesse para a gente sentir, né, principalmente para a família, para a vida seguir, porque a saudade de Zaira sempre vai ficar da mãe, da irmã, dos amigos, do pai, mas com um crime, com um julgamento acontecendo, o sentimento de justiça feito, eu acho que dá um alívio para você seguir a vida. Evidentemente que, como você disse, você não faz parte do corpo de jurados, mas atos como esse que vocês vão fazer e que vem acontecendo nos últimos anos faz parte aí para conscientizar o próprio corpo de jurados, como você disse, que não tem justificativa o crime, então é um recado, talvez, aí uma fala que possa ecoar até o corpo de jurados para que condene o acusado? Também isso, né? O interesse da gente é que as pessoas entendam o que aconteceu naquele dia. O corpo de jurado ele tem que estar... Olha, eu acho que todo apelo é válido. Para esse tipo de crime, todo apelo é válido. Então a gente está fazendo um ato tipo, simplesmente para pedir justiça. E que isso sirva também para que evite novos crimes de feminicídio. Né? Há pouco tempo a gente teve um crime em Parelhas. Então se a gente for numerar aqui a quantidade de crimes de feminicídio aqui no Seridó, em todo o país, é um absurdo. Então esse tipo de ato é que a justiça seja feita, que ele seja punido de maneira exemplar, para que evite que outras pessoas venham cometer esse tipo de crime. Foi um crime bárbaro,
foi triste receber a notícia, a família até hoje. Imagina como é que tá a cabeça da mãe dela. Ela fez uma live há pouco tempo, participou de um programa, a gente assistiu. O coração dela ainda está despedaçado. Você perdeu a vida. A filha perdeu a vida no começo da sua juventude, estava começando a escrever sua história, estava terminando um curso de engenharia química. Quer dizer, a menina tem uma história toda que simplesmente foi ceifada sua vida de maneira covarde, de maneira bruta. Então, assim, o que a gente pede é que esse crime seja, mais uma vez eu vou repetir, que seja julgado e que o culpado seja condenado, porque a gente precisa que seja feita essa justiça. 3 anos sem Zaira, o que é que dá para lembrar dela? O que é que vem à memória quando você lembra da Zaira Cruz? Olha, Zaira era uma menina que eu fiz até um poema, tem lá no Instagram que a gente fez para ela, Zaira para sempre, né? E lá eu descrevi como Zaira é ela. Era uma menina cheia de vida, uma menina linda, uma menina do sorriso lindo, uma menina, como eu falei para você, muito, muito dedicada ao curso. Ela tem um futuro muito pleno pela frente. E quando a gente lembra dela, a gente lembra de vida, a gente lembra de energia boa, enfim, não dá para lembrar ela como a morte, por exemplo, como essa tragédia que aconteceu. É tão que a gente quer que esse julgamento aconteça para ver se a gente apaga essa parte negativa da história de Zaira, do jeito que foi interrompida sua história, que a gente lembra só dos momentos bons que viveu com ela. Zaira tinha muitos amigos, era uma menina que você não via Zaira com problema com ninguém, então é isso, a gente lembra dela com a leveza que ela tinha na alma. Então é por isso que a gente também corre atrás disso, porque foi como eu já falei, foi uma covardia imensa com a jovem que estava apenas começando sua história. Cleiton, muito obrigado pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Só reforçando, hoje em Caicó, mobilização aí em favor da Zaira Cruz. Isso, eu volto a convidar todo mundo, o pessoal que vai sair do comércio hoje às 17 horas, quem puder vir, eu vou trazer algumas velas, né? A gente está tentando organizar aqui uma equipe que fique à frente para ver se consegue alguns cartazes, enfim. Mas a sua participação, cidadão caicoense, é muito importante para mostrar que Caicó, a sociedade de Caicó é revoltada com esse tipo de crime que manchou uma festa que é tão nossa, que é tão linda. Então, assim, foi uma vida perdida, uma vida de uma jovem, num crime bárbaro, covarde, e a gente só precisa que a justiça seja feita, e convidamos vocês para esse grito, né, esse grito em silêncio, para que a justiça seja feita e o julgamento aconteça e o culpado seja condenado.